Outra ferramenta que Ishikawa adaptou é o histograma. O histograma foi utilizado pela primeira vez em 1883 pelo advogado e estudioso em estatística André Miquel Guerre. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. O histograma ele só foi representado como um termo para uma forma comum de representação gráfica em 1895. E essa ferramenta é um gráfico usado para análise de dados, e esse tipo de representação facilita a observação dos valores. É basicamente formado por colunas que indicam a frequência de dados obtidos em uma pesquisa ou um estudo. Um histograma ele é formado por três elementos: classes, amplitude e frequência. Classes são as barras indicadoras de valores da estatística, que representam tanto os valores mínimos como os máximos, chamados de limites de classes. A amplitude ela representa o tamanho de cada uma das classes. A frequência é a representação da variação dos conjuntos de dados. Assim como eu achava, existem várias pessoas ainda que acham que o histograma é apenas um tipo de gráfico, mas aí que está. Existem 6 tipos e que são classificados pela forma de apresentação das barras. Tem o simétrico, que apresenta a frequência mais alta no centro e as mais baixas ficam nos lados. O assimétrico, que geralmente mostra uma situação onde possui apenas um limite de especificação e é controlado durante todo o processo. O despenhadeiro, os valores mais altos ficam localizados em uma das extremidades do gráfico. Esse tipo é mais usado quando algum dos dados das estatísticas não são colocados no gráfico. E nesse tipo de histograma, que se chama dois picos, são representados dois pontos mais altos em pontos diferentes do gráfico. Essa apresentação indica que existe mais de uma frequência alta nos dados das pesquisas. O achatado, ele é chamado assim porque todas as barras estão em frequências de tamanhos parecidos. Ao contrário de outros tipos, não existe nenhum ponto de destaque representado por um pico muito maior que os demais. Já o pico isolado é uma das barras que tem muito destaque em relação às outras. Esse tipo de apresentação pode indicar que existe falha na coleta de dados das estatísticas. Bom, agora eu vou citar algumas das vantagens do histograma. O histograma ele permite trabalhar com amostras, possibilita a visualização e entendimento claro e objetivo do comportamento, facilita a solução de problemas, principalmente quando se identifica numa série história a evolução e a tendência de um determinado processo, a rapidez na elaboração e também mostra a forma de distribuição de um grande conjunto de dados e muitas outras vantagens, né? Enfim, agora eu vou deixar minha amiga Ana Rebeca comentar sobre as outras ferramentas.